Em 1300 começa o que? O humanismo. Então você já sabe que quando começamos o humanismo, isso significa que o trovadorismo já tinha acabado, já estava lá embaixo, decaído. Teve um momento de pico, mas depois foi saindo. E aí o humanismo já vem entrando antes de 1300, claro, mas é marcado através de 1300, a partir de 1300. E aí começa, de fato, o humanismo, 1300. Então o que é que acontece no humanismo? Ora, veja você. O povo percebeu que poderia trocar mercadoria entre si. Observe, ele percebeu isso. Então, ao invés de trocar ou devolver ao rei, eles trocavam entre si. Então isso se chamou livre comércio. Isto é, o rei não era mais o intermediário. Então o povo não queria mais devolver sacas de alimento ao rei em troca de algumas sementes diferentes, né? Então o que é que acontece? Alguns perceberam que Deus não mandava no homem, né? Então esse foi o chamado movimento humanista, porque o movimento trovadorismo, o trovadorismo foi marcado pelo teocentrismo, Deus no centro de tudo. Já o humanismo ele é marcado pelo antropocentrismo. E o que é antropocentrismo? Ora, se teocentrismo é Deus no centro de tudo, antropocentrismo é o homem no centro de tudo. Logo, o homem, eles perceberam que o homem é que é responsável por aquilo que faz, pela sua produção, pelo seu fracasso, por tudo que acontece. Então eles começaram a plantar com vizinhança, foram criando vilas, essas vilas foram crescendo e transformando-se em pequenas e médias cidades, e com as cidades montadas, o rei foi perdendo utilidade. Esse foi o período de 1300 a 1400, que foi o humanismo marcado pelo antropocentrismo. Então o que é que acontece? O termo vilão, por exemplo, ele designava o habitante de vila ou de casa de campo. Tinha como característica o fato de ter de trabalhar para viver. Ou seja, essa palavra vilão vem de vila, designando o povo que tinha que trabalhar para viver. Por isso vem vilão, né? Aquele que vive em uma vila e que trabalha para viver. Agora eu quero que você entenda o seguinte sobre essa revolta do povo para a gente poder entrar no próximo movimento. Então, ainda falando do final do humanismo, na revolta do povo, que o rei foi perdendo valor, e é marcado pelo antropocentrismo, né, que é de 1300 a 1400, o que é que acontece? A revolta do povo daquela época foi de fato um fardo, que eles se rebelaram porque estavam trabalhando muito, só que eles pensavam que o homem era o centro, né, de tudo. Por isso que entraram com o antropocentrismo. Só que isso porque lhe faltava uma palavra, a verdadeira palavra, para eles poderem discernir tudo isso. E claro que o homem é responsável pelo que faz, pelos erros que comete, só que houve um equívoco nessa revolta. Só que eles pensavam que o antropocentrismo é o homem no centro de tudo. Não. O significado disso é o seguinte, que dizer que o homem está no centro de tudo, no sentido também, sem exceções, por exemplo, dizer isso sem exceções, aí não, ele está errado. Existe um Deus sim. Agora, é lógico que o homem faz toda a miséria. Eles entraram com esse humanismo marcado pelo antropocentrismo simplesmente por isso. No entanto, foi uma revolta também equivocada, porque eles eliminaram de vez o teocentrismo, eles achavam que teocentrismo era isso, era um homem sendo um sacerdote da humanidade. Não, não é isso. O teocentrismo. O teocentrismo é apenas Deus no centro de tudo. Não quer dizer que exista um homem para fazer essa mediação. Mas não quer dizer que a ideia seja antropocêntrica. A visão não pode ser essa. A revolta dele foi equivocada. Por quê? Porque eles foram castrados a entender que era um rei, que tinha que existir um rei e que eles tinham que pagar impostos a esses reis. A todos esses reis, né? Que era o clero. E na verdade não é assim. Então houve um equívoco dentro da revolta deles. No entanto, não quer dizer que ele vai encarar agora o mundo como antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Lógico que não.